o principal da sinagoga, ou o príncipe da sinagoga. Amados, nós estamos nesta noite, mais uma vez, diante de uma mensagem muito impactante. Oxalá eu tenha a inspiração pessoal, o conhecimento e a unção de Deus para transmitir a vocês o que estes ricos versículos traz sobre as nossas vidas. Aqui está uma das mensagens mais impactantes no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Aqui está um aprendizado que nós, como cristãos, precisamos de ter. Eu quero lançar uma pergunta sobre a sua vida, que às vezes eu tenho também essa pergunta, essa indagação. Por que algumas orações não são atendidas? Por quê? Você já percebeu que tem muitas orações que você faz e elas não são atendidas? Parece que elas não passam desse teto. Parece que na sua casa ela continua vagando. Você entra dentro da sua sala, você sente aquele clamor que você fez, talvez até com lágrimas. Você entra na sua cozinha, o seu quarto. Você, quando pega a sua Bíblia, quando alguém prega sobre algo, você lembra das suas orações, das suas palavras, e você sente que parece que o céu está de bronze. Você sente que a sua oração não subiu e não chegou aos céus. Eis uma pergunta nessa noite: por que acontece isto comigo e com você? Será porque esse texto nos ensina isto? Esse texto fala muito forte comigo e com você. Veja bem, a Bíblia Sagrada, ela destaca aqui que Jesus, ele vinha voltando no barco. Então Jesus estava na terra dos Gadarenos, ou dos Genezarenos, onde ali, aquele lugar, ali eles só criavam porcos, era um lugar que só criavam porcos. E Jesus, passando por ali, ele acabou libertando um homem que estava possesso de demônios. E Jesus faz algo que muito incomoda o meu coração. Jesus, depois que ele liberta aquele homem, ele fala o seguinte: vai e conta para os seus, manda ele evangelizar. Em outras passagens, Jesus fala para as pessoas: fica calado, vai embora, fica calado. Ele não, ele, Jesus, mandou que ele fosse contar para os amigos, espalhar ali a notícia. Mas Jesus, quando vinha para o barco, ele estava atravessando ali o mar de Tiberíades, né, que na realidade é um rio, né? Aí, quando ele estava chegando do outro lado, já tinha uma multidão esperando ele. Aqui a Bíblia enfatiza isto. Já estava ali uma grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e o vendo prostrou-se aos seus pés. Irmãos, o quadro de Jairo é um quadro que realmente traz para nós algo de uma profunda necessidade. O quadro de Jairo, porque Jairo era um homem muito importante. Ele era um homem da sociedade. Ele era um homem porque um homem, para ser chefe da sinagoga, ele precisava de ter alguns diplomas superiores, conhecimento. E o emprego era como se fosse superior a um deputado estadual, federal. Então ele era respeitado por toda a sociedade. Onde ele andava, a mídia estava atrás dele. Onde ele ia, a mídia estava atrás. Era um homem que possivelmente morava em mansões. Era um homem que possivelmente andasse nos carros
de últimos modelos, é um homem que talvez usasse as melhores grifes daquele momento. Os seus filhos sua filha era muito bem tratada, estudava em escola especial, particulares. Veja bem, o quadro daquele homem era um quadro realmente que muitas pessoas gostariam de ter, mas Jairo, ele carregava dentro de si uma dor. Imagino eu que Jairo, quando a sua filha, a Bíblia inclusive enfatiza que ela tinha quantos anos? 12 anos. Aí eu comecei a meditar, por que a Bíblia enfatiza que ela tinha 12 anos? Jairo era judeu, a sua esposa uma judeia, e para um judeu, o importante do judeu é ele conservar a sua linhagem, é que os seus filhos gerem filhos, é que a sua família seja conhecida, que o nome da sua família seja divulgado. Aquele homem, talvez dentro daquele quadro, a sua filha, quando adoeceu, eu imagino que ele tenha a levado a um médico, e aquele médico tenha gastado alguns dinheiro, tenha levado para casa, ela não melhorou, ele voltou, e talvez ele tivesse gastado muito, talvez ela tivesse sido inspecionada, olhada, tenha sido clinicada pelos melhores médicos, passado pelos melhores hospitais do momento, feito todos os exames, mas nada adiantou. Eu creio que talvez o médico tenha falado para Jairo: Jairo, infelizmente esgotou os nossos recursos, leve a sua filha, viva com ela em casa, dê a ela tudo que ela gostaria de comer, dê a ela os presentes que você pode, porque ela tem talvez 2 a 3 meses de vida. Isto pode muitas das vezes acontecer. Nem todos estão entendendo a pregação que eu faço nessa noite, mas veja bem, se você, para aqueles que ainda têm mãe, imagina, se sua mãe tem na faixa de 70 anos de idade, ela vai ao médico, e o médico, vocês gastam com ela, e o médico vira e fala assim: olha, sua mãe já não tem jeito, ela está com algumas bactérias, o estômago está tomado, ou as veias estão entupidas, o coração está crescido, ou não, fala algumas coisas, aí te fala que talvez o tempo de vida dela é 2 a 3 meses. Obviamente, como filha, você vem para casa, você vai ficar chateado, você vai ficar triste, mas em determinado momento você vai começar a pensar: poxa, mas minha mãe também já viveu 70 anos, né? Ela aproveitou da vida e está firme no Senhor, aleluia, né? E aí você vai se conformando. Mas imagina o quadro de um filho seu com 12 anos de idade, ou com 18, ou com 5, que você leva ao médico e que você gasta, que você corre, e aí o médico vira e fala as mesmas palavras para você: olha, não adianta você correr mais, não adianta o seu esforço, as bactérias estão tomadas, né? Ele não tem nem mais 2 ou 3 meses de vida, leve para morrer com você, dê todo o carinho, dê todo o amor. Imagina como é que vai ficar a sua frustração quando você olha para um filho, quando você olha a existência que ele tem para frente, quando você olha, porque quando você olha o filho, você vê a sua própria geração, parece que você já enxerga no filho um neto que está vindo, você já enxerga a sua segunda geração ou terceira geração. Imagina como fica o seu coração nesse momento, você imaginar que aqueles sonhos, que aqueles objetivos que você tinha, que você orou, que você colocou sobre os seus filhos, estão findando dentro de 2 a 3 meses. Isso é triste. Só pode entender esse quadro
aqueles que já passaram por essa situação, aqueles que já perderam filhos, aqueles que já perderam pai, já perderam mãe, já perderam irmãos. E o quadro de Jairo era basicamente esse quadro. Mas a questão, irmãos, que nessa época, e talvez até hoje alguns pensam assim, nesta época, aqueles que seguiam a Jesus eram as pessoas da plebe, eram as prostitutas, eram os bêbados, eram aquelas pessoas que já não tinha jeito, eram os endemoniados, eram pessoas que realmente precisavam de um milagre. Alguns seguiam a Jesus por causa do pão e do peixe, né? Então veja bem, as multidões que seguiam a Jesus eram pessoas pobres. Não tinha pessoas ali de grande escalão. Não tinha pessoas ali de grande diplomacia, não tinha. A maioria eram pessoas realmente humildes. Eu creio que Jairo, quando ele acabou os recursos dele, aí ele ouviu que Jesus vinha, que Jesus passaria ali. Aí nesse momento, Jairo, pelo amor à sua filha, não pelo seu recurso, aí ele acaba imaginando o seguinte: eu tenho que fazer qualquer um sacrifício pela vida da minha filha. E não é diferente, você como pai, você como mãe, você está pronto a fazer todo o sacrifício pelos seus filhos, ou nós pelos nossos filhos. A Bíblia diz que Jairo chega, e ele chega para Jesus, e ele disse no verso 22, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. O versículo 21 diz assim: Jesus foi com ele. Dentro desse versículo, eu entendo por que as nossas orações às vezes não são atendidas. A questão é que Jairo, ele era um homem, pode-se dizer um empresário de sucesso, um homem rico, um homem acostumado às coisas finas. E ele era chefe da sinagoga, então ele era um homem que ele era acostumado a mandar. Ele era um homem que ele costumava a dizer: um faz isso, o outro faz aquilo, o outro faz aquilo outro. E esse texto me mostra que ele chega e ele também dá ordem para Jesus. Tá certo? Pelo seu emocional, pelo estado da sua filha, ele chega e a Bíblia diz que com súplicas. Quando a Bíblia diz com súplicas, a súplica é um momento seu que gera lágrima. Suponhamos, orações e súplicas é o momento que você ora com lágrimas. Ele chega, faz um pedido com súplicas. Ele estava em lágrimas, porque ele sabia que ali era o seu último recurso. Ele estava se humilhando, porém, ele sabia que estava diante do homem que curava o cego, que curava o câncer, que curava o endemoniado, que curava todo tipo de doença. Ele estava diante daquele que poderia resolver o seu problema, ou o problema da sua filha. Eu enxergo dentro desse texto uma outra situação. Jairo, quando ele fala sobre a sua filha, o texto de Lucas já diz que era a sua única filha. Única filha. Então, irmãos, isso para o judeu é terrível. Porque normalmente o judeu tem mais de um filho, e ele só tinha uma filha. Ele tinha uma filha única. Então veja bem, quando ele viu a sua filha com 12 anos,
que ela já estava dentro daquela idade para se tornar uma mocinha. Ela então está no quadro da morte. Ele quando enxerga isso, porque quando ele olhava para sua filha, obviamente ele imaginava, essa menina eu estou criando com todo amor, com todo carinho, com toda educação, e eu gostaria que ela casasse com alguém que a respeitasse, que a amasse e que ela me desse bons netos, a nossa família fosse uma família próspera. Não tinha nem problema o Geu ser pobre, porque ele tinha dinheiro, ele podia encanar a vida do moço lá. Não tinha problema nenhum, isso não era problema. Agora veja bem, mas ele tinha uma situação, quando ele chega para Jesus, ele também estava colocando a sua situação familiar para Jesus, dizendo: Senhor, eu já estou, meu sêmen já está morto, eu não gero mais, porque se ele gerasse mais, ele teria mais de um filho, pela sua posição econômica, pela sua posição social e pela posição que os judeus ocupavam. Ele estava dizendo: a minha única filha, que pode levar o nosso nome em outras gerações, está morrendo. Eu vejo morrer a minha geração. Pelo amor de Deus, me acorde. É isso que Jairo estava dizendo. Além da morte física, estava morrendo ali também uma geração dele. Mas ele chega e fala para Jesus. Ele diz para Jesus o que Jesus tinha que fazer, porque ele é acostumado a mandar. Ele chega para Jesus e fala assim: olha, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Ele então deu ordem para Jesus. Ele poderia ter, já que ele chegou, ele poderia ter chegado com mais humildade. Já que ele chegou com lágrimas, ele poderia ter aberto o seu coração e dito: Senhor, eu vim aqui em busca do seu favor, faça o que tu queres, a minha filha está moribunda, mas eu creio que o Senhor tem a resposta. O problema, irmãos, que muitas das vezes as nossas orações não alcançam os céus, é porque nós queremos ensinar Jesus o que ele tem que fazer. O problema é que nós queremos ensinar Jesus o que ele tem que fazer. Tem um hino que fala isso, que quer ensinar Jesus o que nós temos que fazer. Não estou tirando a espiritualidade do hino, mas tem um hino que fala assim: entra na minha casa, faz isso, faz aquilo outro. Não tem um hino que fala assim? É a mesma coisa do caso de Jairo. Mexe com a minha estrutura, faz isso, faz aquilo outro, e não sei o quê, me desmancha e tal. Jairo fez mesma coisa disso. Jairo chegou e falou para Jesus o que é que Jesus tinha que fazer. Ele chegou e deu ordem, ele era chefe da sinagoga. Senhor, o senhor faz o seguinte: o senhor vai na minha casa. Ele não perguntou a Jesus se ele tinha compromisso. Ele não perguntou a Jesus qual era o compromisso que ele tinha com aquela multidão. Ele chegou e ele se colocou dizendo o seguinte: eu sou o chefe, aqui eu sou o principal, aqui ele vai atender eu, a plebe ele deixa por último. A questão, irmãos, que muitas das vezes você acha que você é o queridinho de Jesus e que ele tem que te atender primeiro. E Jesus não tem prioridade com ninguém. A prioridade é ele que faz. Alguém diga amém. Mesmo que seja um amém meio seco. Porque é Jesus que faz. A sua prioridade não é a prioridade de Jesus. A prioridade de Jesus às vezes não é a minha prioridade. Então
Então, quantas vezes nós queremos dizer para Jesus o que é que ele tem que fazer e como que ele precisa fazer? Para que a honra e a glória seja para Ele. Ele tem que fazer do jeito que Ele quer. E nós devemos chegar realmente com lágrimas, com prantos, mas nós precisamos dizer para Jesus: faça do jeito que tu queres. Faça segundo tu queres. A Bíblia diz que Ele chega, Ele fala e Ele coloca. Irmãos, se não fosse talvez os médicos terem desenganado aquela menina, jamais ele chegaria aos pés de Jesus. Se não fosse a questão, porque hoje em dia nós temos algo que distancia o homem de Deus, que é a sua posição. Eu conheço tantos colegas que estudaram junto comigo e que alguns hoje são empresários e hoje tal, e estão longe de Jesus. Alguns que eram fervorosos na igreja, o Senhor investiu neles, eles vão para o mundo. Se falar que eles eram crentes, eles vão até falar: rapaz, não me deixa pagar esse mico aqui não. Se vocês falar para ele: rapaz, e aí, como é que está a sua vida com Jesus? Não, cala, aqui não tem negócio de Jesus não, rapaz, aquilo acabou. Aquilo era na época da minha ignorância. Está cheio de gente assim, irmãos. Infelizmente, meu irmão foi um deles. Na época que meu irmão saiu fora do Evangelho, o curso de técnico em contabilidade era assim, era algo que poucos tinham. E ele foi um dos que formou, e montou escritório, e virou as costas para Jesus. Eu oro para que o Senhor salve a vida dele, mas ele perdeu muito de ser abençoado. Então, hoje existe uma distância entre o poder econômico, porque a pessoa que tem dinheiro, que tem posição, ele acha que o seu dinheiro pode comprar tudo. Se entrar aqui na igreja um empresário de sucesso, cheio do dinheiro, ele vai querer mudar essa igreja toda. Depois que ele mudar a igreja toda, ele vai querer mudar os líderes. Não, pastor, acho que aquele não, eu vou te indicar uns 3, sabe esses 3 aí? O senhor põe no banco ali, vou arrumar uma congregaçãozinha para eles, um lá para Orabério, o outro lá no canto, lá em Bronx, o outro lá para Massachusetts, sabe? E tal, eu vou trazer 3 aqui, diferente. Movido pelo dinheiro. Aí depois eu falo: não, o negócio ainda não melhorou, agora eu tenho que trocar o pastor. E é desse jeito que o dinheiro, que a posição econômica tem feito, irmãos, para conosco. É desse jeito que às vezes as coisas têm, dificilmente uma pessoa vai chegar aqui, um milionário, ele vai chegar, sentar aí, estudado e tudo, ser ministrado pela palavra da glória a Deus, embora alegre com uma mensagem, porque a maioria dessas pessoas, eles fazem inclusive um curso de teologia, eles são teólogos, porque eles precisam aprender a lidar com as pessoas. A maioria desses empresários, eles têm conhecimento de Deus. Eu fico assim admirado. Eu tive um patrão, um homem que não tinha tempo para nada. Uma vez ele veio nos Estados Unidos, levou um Honda, aí ele colocou, ele desativou um monte de coisa lá da empresa, e um salão como esse, ele chegava, encostava o Honda, tinha ali uma placa de segurança, todos os funcionários, mudou até a entrada da empresa, a empresa passou a entrar por trás, todos os funcionários entraram por ali, quase 900 funcionários nos 3 horários, para que eles passavam assim e via, para ver o Honda dele. Isso é o ego do homem. 2 meses depois o PT bateu lá na porta, eles têm que mudar, tem que dar mais emprego, não sei o que, tem que aumentar.
Eu era gerente nessa empresa, eu cheguei lá na porta, eles queriam me bater porque eu precisava de entrar, eu tinha algumas coisas, tinha chave de alguns negócios, e a turma está gritando lá, eu comendo pão com ovo, e o patrão de carro novo, e aquele negócio, e eu, naquilo e tal, e arrumei um jeito para entrar, porque um terço daquelas pessoas fui eu que tinha arrumado emprego para eles, era tudo lá do bairro. Quando eu tive a oportunidade de conversar com esse homem de Jesus, falou, veja a situação, aquele homem deu um banho de Bíblia. Aquele homem deu um banho de Bíblia, falou, não, mas Jesus falou que os pobres sempre vai ter, e que não sei o quê, então você tem que estar preparado. Então esses teólogos são desse jeito, mas a situação de Jairo era cruel. A situação de Jairo, irmãos, nós, principalmente os brasileiros, eu não sei, lá irmã Modesta, como é que eles hablam, mas nós temos a certa modéstia de passarmos pelas pessoas, principalmente pelos amigos, e aí, meu irmão, rapaz, está tudo bem, está tudo bem. Às vezes você não está tudo bem, às vezes seu filho está enfermo, às vezes seu filho está na droga, às vezes sua filha está enferma, às vezes seu casamento está caído, às vezes sua esposa está triste, precisando de um telefonema de uma irmã, de uma visita, para estar ali com ela, tomando um café, alegrando o coração dela, cantar um hino com ela, dizer que o Senhor é a solução. Às vezes o irmão está terrivelmente triste por dentro, está caidão, mas ele fala, está tudo bem, está tudo bem. Você sabe por quê? Porque nós somos ensinados que o homem não chora. Nós somos ensinados a dizer para os nossos filhos, não chora não, porque você é homem. Nós somos ensinados a dizer para os nossos filhos, não conte os problemas daqui de casa. Não conta que aqui de vez em quando voa uma frigideira santa daqui para lá. Não conta. Não conta que aqui em casa todo mundo tem problemas. Um dia eu visitei um casal e aí tudo bem, saí, me trataram bem, saí. No outro dia, ele pegou e falou, eu não era pastor, a pessoa virou assim e falou assim, o senhor notou alguma coisa lá em casa? Eu falei, eu notei. O que o senhor notou? Eu falei, eu notei um lado na sua esposinha, estava bem vermelho. Não tinha notado nada, irmão. Ele falou, eu tinha acabado de dar uns tapas nela mesmo. Você chegou lá, mas nós conversamos normalmente e tal, tomamos café, ele contou até uma piada, todo mundo riu. Isso é o tipo de Jairo que tem dentro das igrejas, que são brasileiros, são os tipos de Jairo que não procuram a palavra de conselho, que não se humilha, que não chega e diz, eu preciso de socorro, eu preciso de um apoio espiritual, eu preciso de alguém que fala comigo, eu preciso de uma mulher de Deus que ore comigo, eu preciso de um homem de Deus que ore comigo. Uma vez um pastor estava me dizendo, ele resolveu assistir um jogo no Maracanã. Nem todos são perfeitos, né? E ele é flamenguista. Aí ele foi assistir um jogo. E ele estava lá e um jovem o reconheceu. Chegou perto dele e falou, pastor, que bom o senhor estar aqui. Ele nem lembrava daquele menino, mas aquele menino lembrava dele. Deu um abraço nele, falou, e aí aquele menino começou a chorar, aquele jovem. Ele disse, pastor, me ajuda. Eu ajudo sim, o que você está precisando? Você está sem dinheiro para ir para casa? Estou de carro. Ele falou, não, não é isso não. É que eu estou emagrecendo muito. O meu sistema está totalmente, sim, a minha vida está totalmente atrapalhada. Eu fiz exame e eu fui diagnosticado que eu estou com HIV.
nessa época que isso aconteceu, eles duravam pouco tempo. Ele estava com AIDS. Aquele pastor abraçou ele. Disse: ô meu filho, você já contou para os seus pais? Eu falei: não, de jeito nenhum. Se eu contar para os meus pais, eles me expõem para fora de casa. Eles me isolam. Aí que eu vou morrer mais próximo, eu vou morrer às mínguas. Porque eu não tenho lugar para ir, tem dia que eu não tenho forças. E aquele pastor abraçou ele e disse: eu vou te ajudar. Porque ele era de uma igreja próspera, uma igreja que podia ajudar, encaminhar aquele moço para um tratamento. Às vezes conosco acontece a mesma coisa. Às vezes, por um lapso da vida, alguém da nossa família é cometido por uma determinada enfermidade ou entra por uma situação, e nós que somos mais próximos, que eles deveriam ter a maior confiança em chegar, em falar, em ser abraçados, em receber carinho, amor, compreensão, nós somos o primeiro a picar o pé neles. Isso é o tipo de crente Jairo. É o crente que quer ensinar a maneira que Jesus tem que fazer. Mas Jesus tem a sua forma. E Jesus não tem pressa para fazer não, irmão. A menina estava já em coma, agonizando para morrer. Eu creio que quando Jairo saiu, ela já estava pondo baba pelos cantos da boca e com os olhos já estatalando. E aí Jairo resolveu vir para Jesus. Isso às vezes tem acontecido conosco. Às vezes nós corremos de médicos a médicos, leva aqui, leva ali, leva acolá e tal, e às vezes nós estamos convivendo aqui dentro da igreja com um problema realmente sério. E as pessoas não têm coragem de trazer aos ministros de Deus para que ore, para que possa ungir, orar, jejuar, para que o Senhor possa curar. Isso tem acontecido. Isso tem sido normal. Às vezes nós não cremos totalmente. A Bíblia diz: é difícil pregar sobre Jairo e ter que sair fora da mulher de fluxo de sangue. Mas a Bíblia diz que quando Jesus estava indo, juntou aquela multidão e a mulher veio e tocou sobre Jesus. Irmãos, eu imagino a fadiga de Jairo. Aquele povo, sabe como? Fedendo. Porque, irmão, você está numa multidão, poeira, um esbarra no outro, e aquele sol escaldante. Evita um CC miserável ali no meio. E a turma ali e tal, eu acho que Jairo estava perdido no meio. Meu Deus, eu vou pegar esse Jesus pelo cabelo, pegar ele pela barba, levar ele para fazer logo o meu milagre. É assim que às vezes você também age com Jesus, seu Jairo disfarçado. É desse jeito que acontece. Jesus não ia tranquilo. Diz a Bíblia Sagrada que a multidão apertava Jesus. Jesus vira para trás e fala: opa, quem é que me esbarrou? Quem é que me encostou? Quem me tocou? Pedro vira e falou: Senhor, quem te tocou? O senhor não vê que a multidão te aperta? Não, mas alguém me tocou. Eu senti, porque de mim saiu virtude. Eu imagino a cara de Jairo. Meu Deus, está todo mundo apertado e não sei o que, vamos logo. Deixa um ter tocado, o outro não ter tocado, vamos embora. Jairo chegou animado. Mas aí Jesus, aí aquela mulher logo fala para Jesus: fui eu que te toquei. Fui eu que te toquei.
Ele disse: alguém me tocou. Eu só quero pregar aqui sobre a mulher de fluxo de sangue. Eu vou continuar com Jairo. Outro dia vocês me cobram, eu continuo com a pregação da mulher de fluxo de sangue. Mas eu quero te dizer uma coisa, que a mulher do fluxo de sangue, até aquele momento ela era ninguém. Se você for examinar o quadro dela, ela estava onde não podia, ela tocou em quem não podia, ela foi movida pela sua necessidade. Aquela mulher que não era ninguém, ela passou a ser alguém. Porque Jesus disse: alguém me tocou. Jesus mudou o nome daquela mulher na hora. Às vezes, você fica também, como aquele hino antigo que está um pouco esquecido. Você fica achando que você não é ninguém. Mas eu quero dizer que você é alguém muito importante para Deus. Um dia você canta esse hino, viu, irmã Nayara? Para nós aqui no violão, com a turma cantando. Não é isso? Aquele que fala que eu venho falar do valor que você tem. Você é alguém. E Jairo continua. E Jesus está tranquilo, irmãos. Ele estava mais tranquilo do que eu pregando, já sendo 9 horas, a mulher está morrendo. Daí a pouco, a Bíblia Sagrada diz, lá no versículo 35 e 36, que falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Sempre vão vir nas pessoas para te dar algumas notícias que você não gostaria de receber. Sempre tem aqueles primeiros anunciantes. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: não temas, crê somente. A questão toda, irmãos, que quando nós olhamos para esse quadro de Jairo, a gente percebe uma coisa, que Jairo no início, quando ele estava movido por lágrimas, movido por várias situações, querendo que Jesus fosse, quando chegou essa notícia, ele já desmotivou. Nem ele queria mais, já morreu. O que adianta? Já morreu, o que adianta? Aí foi Jesus que o animou. Vambora, Jairo. Por que você não está querendo ir, Jairo? Vambora. Vão comigo, não temas, crê somente. É isso que acontece com o crente Jairo. Aquele crente que às vezes chega na igreja, arruma aquele espalhamaço e tal, daí 2, 3 dias está triste, está lá jururu, tem que mandar alguma comissão para poder chamar, para poder animar ele vir na igreja, tem que ir lá para dar uma injeção de ânimo nele. Porque se vier mais luta, ele morre do coração. Então o que acontece? Às vezes tem pessoas que estão motivadas, daí a pouco é Jesus que tem que falar: não temas, crê somente, vamos em frente. A questão é que Jairo cria que Jesus podia ir segundo a sua palavra. E caminhar, chegar lá, pôr a mão sobre a cabeça da menina e dizer: você está curada. Mas Jesus não tinha cura para Jairo. Jesus tinha ressurreição para Jairo. É aí que é a questão. Às vezes você pede uma coisa mínima, ainda não sabe pedir, e Jesus ainda tem além do que você pediu. Ainda que nós venhamos pedir errado, ainda que nós queremos que Jesus faça do nosso jeito, Ele tem superior ao que nós pedimos. Quem crê, levanta a mão e exalta o nome do Senhor. A
ainda que nós não sabemos pedir, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele pega as nossas orações para apresentar ao Senhor, e ele pega, e ele entra em gemidos inexprimíveis por causa das nossas orações. Irmão, tem oração que eu e você, que nós fazemos, que o Espírito Santo de Deus sofre, chora, porque nós não sabemos pedir. Tem irmão que fala assim, não, porque eu vou pôr Jesus no canto da parede hoje. Ou ele resolve o meu problema, ou eu então não sei o que eu vou fazer. Então você fica, não sabe quando você não sabe o que você vai fazer, porque você está sem direção. Você está sem direção, é igual um caminhão sem freio. Quando você está sem direção, é a mesma coisa de um jardim sem flor. Quando você está sem direção, é a mesma coisa de um caminhão sem motor. Quando você está sem direção, é a mesma coisa de um relógio sem ponteiro. Quando você está sem direção, é a mesma coisa de um avião cheio de pessoas e sem os seus condutores. Quando você está sem saber o que você faz, é a mesma coisa de ser um bando de pessoas sem ter um pastor. Jairo quis resolver o negócio do seu jeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Outro dia isso aqui começou a me intrigar. E eu vou levar mais 6 minutos e vou encerrar esse culto. Ainda bem que ninguém disse aleluia. Eu sei que vocês querem mais. Irmãos, por que hoje tem tanta igreja usando a mesma Bíblia? Tanta igreja diferente usando a mesma Bíblia. Você sabe por quê? É porque tem muitos que não têm a direção de Deus. É que as pessoas chegam e falam assim, não, eu quero o negócio do meu jeito. E para ser do meu jeito, eu vou montar a minha igreja. Então ele sai atropelando as pessoas, sai fazendo os negócios segundo o seu querer, segundo o seu bel prazer. Ele sai fazendo segundo o seu querer para satisfazer o seu ego. E ele ainda consegue uma meia dúzia de loucos para o seguir. Consegue, às vezes, mais do que meia dúzia. Você vê a igreja liberal de lésbicas que montaram em São Paulo, com menos de um ano eles já estavam com 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Me fala uma igreja aqui nos Estados Unidos, atualmente, que tem 1.000 pessoas. De brasileiros. Ah, pastor, mas tem a Sandrock, né? A do pastor Joel Austin. Tem 50.000 pessoas lá dentro. Você sabe como é o cumprimento lá? Você já viu na televisão? Eu cumprimento os meus irmãos católicos, meus irmãos ateus, meus irmãos espíritas, os meus irmãos não sei o quê. Que negócio é esse? O que Jesus disse? Que aqueles que não fazem a vontade do meu Pai não têm parte comigo. Falando nisso, há 2 semanas atrás, roubaram os dízimos de oferta lá. Está vendo na internet, no jornal daqui. 694 mil dólares foram roubados. Só não foi aquele que entrou já direto no cartão para o banco. Num negócio forte e tal, e ele quer abafar o negócio, porque não, tem que descobrir quem é. Você sabe por quê? Porque tem pessoas que não são convertidas. Tem pessoas que elas entram pelo poder, pela influência. Tem pessoas que querem andar no meio de multidões, porque no meio de multidão é fácil. Todo mundo aqui sabe que eu moro ali, todo mundo aqui sabe que o irmão mora ali, tem 3 filhos, todo mundo aqui sabe que o irmão corta cabelo e a esposa da missionária, todo mundo aqui sabe que a irmã Claudiana é mãe daquela menina bonita ali, mas a outra que está lá dentro. Todo mundo aqui conhece todo mundo.
Se um aqui falta 2 semanas, já me ligam. Pastor, o que é que está acontecendo com o irmão fulano? Pastor, o que é que está acontecendo com a irmã ciclano? Eu não sei, irmão. Passa um text message para ele ou para ela. Se tivesse morrido, a gente já sabia. Mas eu acho que está bem. A questão é que nós somos crentes Jairo. Às vezes nós agimos como Jairo. E às vezes nós queremos seguir crentes Jairos. Pastores Jairos. Às vezes nós queremos seguir o pessoal. Hoje eles não falam mais não. Né? Mas o pessoal falava aí que eu era um pastor muito rígido. Meu negócio era olho por olho, não sei o quê. Que eu era um pastor rígido, por isso que a igreja não crescia. E que não sei o quê. Irmão, não é por isso não. Não é por isso não. É porque as pessoas, quando elas ouvem cócegas pentecostais, ficam fácil. Elas vão na igreja para sorrir um pouco. Aí eu vou lá que eu gosto daquele pastor e conta umas piadas tão boas. Em nome de Jesus, irmão, você vem aqui por isso? Me corrija. Eu não quero pregar assim. Vem aqui porque a palavra, você vai caminhar com ela 1 semana no seu coração. E você vai começar a digerir aquela palavra e dizer, eu tenho que começar a pedir o favor de Deus. Eu tenho que começar a invocar a Deus que realmente tenha misericórdia. Eu tenho que realmente saber que Jesus disse que eu sou alguém. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que também tinha 12 anos, que vivia naquela situação, e para ela teve solução. Para mim, que sou um crente, que vivo em determinados altos e baixos, para mim também tem jeito. Aleluia. É isso que o Senhor quer dizer. E para terminar, a Bíblia Sagrada diz no versículo 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Porque às vezes nós somos levados por aquele primeiro que ouve. Nunca dê ouvido à primeira notícia, ainda que a pessoa seja de inteira sua confiança. Nunca dê toda a sua credibilidade, não descreia da pessoa. Mas a Bíblia diz que você deve ouvir as duas partes. Então Jesus diz para ele, olha, não temas, crê somente. Jesus tem uma palavra para você, não temas, crê somente. A posição que você está não é essa. Ainda que você tenha tentado ensinar Jesus como é que ele deve fazer, Jesus manda te dizer, olha, em outras palavras, take it easy. Take care of yourself. Vai devagar, vai tranquilo. Você não precisa arrancar seus cabelos. Você não precisa tirar o seu sapato do pé e dizer, eu vou andar mais rápido. Você não precisa fazer isso. Você não precisa de mostrar para os outros que você é mais crente do que os outros. Não, eu vou chegar aqui 5:30 da tarde, porque meu pastor chega e todo mundo vai ver que eu oro mais do que ele. Amém para você, irmão. Glória a Deus. Mas não faça isso para demonstrar que você é um crente Jairo. Para depois você virar para Jesus e falar, Jesus, o Senhor sabe, eu chego na sua casa às 5:30 da tarde, aí o Espírito Santo vai virar o seguinte, antes que você chegasse na hora, 10 minutos depois tivesse começado o culto, mas você recebesse tudo que é ministrado, o louvor, o hino, a palavra, a adoração. É isso que o Senhor quer para mim e para a sua vida. E o versículo diz assim, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. E aqui eu termino. Jesus deixou um exemplo para mim e para você. Ele mostrou isso na Bíblia. Para aqueles que pudessem estar mais perto dele, com intimidade, com o coração.
Todos nós estamos aprendendo. Jesus separou 12. Na dimensão espiritual, a igreja ela é firmada na linhagem dos 12. Ela porque foi deturpada, mas é uma visão muito maravilhosa. Só que entre os 12, nós podemos ser um dos 3. Tiago, Pedro e João. Nós podemos ser. Agora, entre os 3 mais chegados, nós podemos escolher ser igual Pedro, ou igual Tiago, ou igual João. Pedro é aquele que Jesus Cristo teve que dizer o seguinte: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então, Pedro, você vai fazer o seguinte: você não vai exortar minhas ovelhas não, sabe? Você vai amar minhas ovelhas. Você vai cuidar das minhas ovelhas. Porque você não sabe o preço de uma alma, Pedro. Eu sei, porque eu fui ao Calvário. Você vai amar as minhas ovelhas. Você vai cuidar das minhas ovelhas. O mesmo Jesus depois ministrou para Tiago. Fica de pé nessa noite. E Jesus chega. E Jesus sente. Todos nós precisamos de carinho. Todos nós precisamos de um abraço. Todos nós precisamos, irmãos, de uma palavra de estímulo. Precisamos. Eu de vez em quando ligo lá para a pastora Margarete. O que é? Estou apertado aqui e tal. Não, só liguei para te lembrar que eu te amo. Ah, tá bom, já sei disso. Você sabe por que isso? Você que é novo, deixa eu te falar o seguinte. O homem, se ele ouvir uma vez, a mulher falar para ele, eu te amo, tá bom demais. Mas a mulher precisa de ouvir todo dia. Senão ela esquece que ela é amada. Porque a Bíblia diz que a mulher, ela vai pelo aquilo que ela ouve. Pelo aquilo que ela ouve. Você não precisa ser aquela pessoa que tem um mel na língua, que conversa bem. Mas você precisa ser aquela pessoa que realmente diga alguma coisa de verdade. Uma pessoa, vem cá, irmã Nayara. Eu quero que você cante aquele hino. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aqui todo mundo sabe esse hino, não sabe, irmãos? Amém? Nós, irmãos, precisamos de sermos para Jesus um João. Nós precisamos de ser aquele que debruça a nossa cabeça nos ombros de Jesus e fala com lágrimas, porém com carinho. Com carinho. Você tem orado com carinho com Jesus? Você tem orado com mansidão com Jesus? Eu quero te lembrar nessa noite que Jesus diz que você não é um Jairo, que você é alguém e que você é muito importante para Deus. Por isso que você tem que saber chegar diante do trono de Deus, diante da presença de Deus. E eu termino essa parte nessa noite dizendo que eu aprendi com a lição que Jesus deu em Jairo, que eu não devo designar para Jesus aquilo que ele tem que fazer sob as minhas orações, mas que eu tenho que reconhecer que ele é superior
e que Ele faz a hora que Ele quer, e que Ele age na hora que Ele quer, e que Ele tem algo sobre a minha vida superior ao que eu peço. Valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Deus tem te dado dons. Deus tem te dado um esposo maravilhoso, uma esposa maravilhosa. Deus tem te dado filhos. Deus tem te dado emprego, saúde, dons. Oh, aleluia. Você é alguém tão importante para nós. Onde ficar sofrendo angústia, este seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Aleluia. Eu venho falar. Profetizo sobre a sua vida nessa noite. Profetizo sobre a sua vida nessa noite. Você tem valor. Deus está preparando o melhor sobre a sua vida. Ele está sobre a sua vida. Oh, as suas orações vão chegar ao céu. Receba nessa noite, em nome de Jesus. Receba uma ministração de Deus. Então perceber que para Ele você jovem, Deus tem o melhor dessa terra para a sua vida. Exalte ao Senhor. Você adolescente, Deus tem coisas grandiosas para você. O Espírito Santo se move. Você menino, meu irmão, você tem coisas grandes. Deus quer realizar sobre a sua vida. Alguém levanta a mão nesse santuário e adore a Deus. E diga aleluia, Senhor. Você tem o Pelo que Ele pode fazer, pelo que Ele está movendo sobre a minha vida, aleluia. Aquilo que valoriza Ele move. você tem, você é tão importante para Deus. Você é importante. Nada de ficar sofrendo angústia igual este seu complexo inferior. Não existe complexo. Às vezes que não é Deus tem o melhor para a sua vida. Levante a sua cabeça. Olhe para o Senhor. Ele tem sobre a sua vida. Nós profetizamos sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Ele está em você. O Espírito Santo está sobre a sua vida. Acontecimentos inexprimíveis. Eu quero orar por você nessa noite. E aí você pode então perceber essa pregação. Se você sente no seu coração desejo de frente, exalte ao Senhor. Se você não sente, você pode tem um valor. Pode ir na frente. Santo, quero orar por você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você. Nós oramos por você. Nós estaremos orando. Deus tem planos diferentes sobre a sua vida. Ele tem algo diferente nessa noite a realizar sobre a sua vida. Ele tem, em nome de Jesus. Ele tem que multiplicar. Ele quer multiplicar, Ele quer fazer. Às vezes até hoje você diz para Jesus a maneira que Ele precisa fazer. A partir de hoje você vai crer que Ele vai fazer da sua maneira. Você vai crer que o Salmo 40 foi lido aqui no devocional. E você vai esperar com paciência no Senhor. Amém? Vamos terminar em oração. Os irmãos ficam mais juntos aqui para a oração. Enquanto os irmãos cantam o hino de louvor, eu quero orar por eles e já orar sobre o término desse culto. Amanhã oração.
quarta campanha da vitória. Portas abertas sobre a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Oh, nessa noite. Pode cantar. Deus, eis aí o teu filho. Nada de ficar sofrendo. Coisas grandes e novas o Senhor esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Modo de Deus fazer. Eu venho falar Tudo nessa do valor que você tem. Senhor. Eu venho falar do valor que você tem. Em nome de Jesus. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Deus, A compartilhado Ela abençoa essa coluna da tua casa. E através dela, Senhor, essas daí você pode então perceber que para Ele é algo importante nosso você. ministério, pela igreja. Levante e cante, exalte ao Senhor. Abençoa, Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem A maneira de Deus fazer, receba nessa noite. o Espírito Santo se move em você. Completa. Sobre todas as áreas da sua vida. O Espírito Santo se move em você. Deus, o Espírito Santo ela vem à frente, Senhor. você. Foi a primeira vinda. Sai lá de trás. Porque ela, Senhor, quer tocar na orla da tua veste. Ela quer uma mudança. Ela quer que algo aconteça. Ela quer, Senhor, que o Senhor mude o curso, a maneira de orar, de pensar e a maneira dela esperar em Ti. Receba sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, abençoa o Teu povo. Abençoa a mocidade, adolescente, as crianças, os adultos mais velhos. Abençoa, Pai, o caminhar dessa semana. Dê aos estudantes, Senhor, uma semana abençoada na sua escola, nas suas classes. Aos irmãos, o seu trabalho. Abram portas para aqueles que precisam. Pai, veja a necessidade do Teu povo. Contudo, nós oramos para que Tu faça a Tua vontade. Leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares. Pai, que nós sejamos, Senhor, oh Deus, como João, Senhor. Que nós sejamos, Senhor, aquele que repousa a nossa cabeça no Teu ombro e espera em Ti. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, semana de vitória. Que a graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus na terra. E a igreja, a noiva do Cordeiro aqui reunida diz amém. 1, 2, 3 e glória a Deus. 1, 2, 3 e glória a Deus. É terminado em nome de Jesus.